Olá, como vocês estão? Tô aqui no espaço, hoje é terça-feira, tenho 3 atendimentos e vou já falar pra vocês que esse mês de março, gente, foi meio capenga, assim, não tive tantos atendimentos comparado com janeiro e com fevereiro. Tô tentando encontrar aqui um ângulo como eu estou sem tripé. Mas enfim, não foi tão movimentado assim quanto janeiro, fevereiro, mas eu também entendo que esse mês teve feriado prolongado, da carnaval, então muita gente acabou antecipando e tudo mais. Então, assim, essa semana tá mais tranquila. Sábado que passou agora, eu atendi até umas 6 horas da tarde, das 8 até as 6 horas, que é algo bem comum. Então, eu atendi bem no sábado. Sábado agora eu também vou atender bastante, mas durante a semana tá mais tranquilo, né? 3, 2 clientes e tá tudo bem, né? Durante os dias, assim. E tá tudo bem, faz parte. Empreender tem desses dias mais tranquilos, tem de dias mais movimentados e a gente precisa aprender a lidar com esses dias e a não surtar com esses dias, né? Porque às vezes a gente acha que pelo fato de não estar tendo atendimento a gente está fazendo alguma coisa errada, mas na verdade não, né? Existem outros fatores. Enfim, outra coisa, eu fiz o reajuste de valores, travei um pouco, fiz reajuste de valores e vai começar a validar, vai começar a ser válido agora para as minhas clientes que já eram fixas a partir do próximo mês, então vamos ver também como vai ser isso, porque eu confesso para vocês que eu estava assim com um pouco de receio de fazer o reajuste, mas precisava ser feito, então eu fiz. E aí, outra coisa também que eu quero conversar com vocês, são muitas coisas. Eu acho que eu vou colocar vocês ali no cantinho pra ficar mais tranquilo em relação a ficar segurando o celular. Calma aí. Bom, vou colocar vocês aqui porque eu acho que vai ficar melhor do que eu ficar segurando o celular. Mas enfim, eu ainda tenho algumas horas antes da minha cliente chegar, então vai dar tempo de a gente conversar. Esses últimos dias tá começando os Fashion Week da vida, e quando acontece os Fashion Week, tendências são levantadas nas passarelas e logo em seguida as ruas são tomadas por essas tendências. Algumas, na verdade, são levantadas nas ruas também. Quando eu falo de passarelas, eu estou falando de marcas, e quando eu falo de ruas, eu estou falando de grandes influenciadoras que, em sua maioria, trabalham com moda, trabalham na área da moda e estão sempre antenadas em relação ao que está acontecendo. E a moda, gente, ela não abrange somente a roupa. A gente está acostumada a ver as passarelas, né, com roupas diferentes e tudo mais, mas a moda não envolve somente isso. Claro que a roupa é o que tem mais trabalho de construção, porém, a moda envolve acessórios, envolve cabelo, envolve maquiagem, envolve sobrancelhas, envolve sapatos. Então, a moda, ela abrange tudo aquilo que a gente usa na nossa comunicação visual, no nosso estilo pessoal. E aí, eu vi, agora eu não vou me lembrar o nome da revista que eu vi pelo Instagram, mas eu vi que eles estavam fazendo um compilado de tendências para esse ano de 2025, e uma dessas tendências eram as sobrancelhas descoloridas. Polêmico e julgado por muitos, porém, é engraçado quanto a moda, ela levanta tendências em alguns outros momentos e essas tendências não são acatadas facilmente. Por que eu estou dizendo isso? Em 2023, se eu não me engano, sobrancelhas descoloridas começou a ficar em alta também, só que ninguém abraçou. E quando eu falo ninguém abraçou, eu falo das influenciadoras. Porém, gente, é algo muito comum, entre aspas, de se enxergar
em alguns estilos pessoais muito específicos. Eu lembro que em 2023 eu vi alguns modelos, algumas modelos, utilizando de sobrancelhas descoloridas, mas raramente eu vi alguma influenciadora, diferente desse ano. Esse ano a tendência foi levantada novamente e já está tomando assim as ruas, e no caso as ruas, as influenciadoras. E isso acaba chegando para nós, público final, entre aspas, né? Porque são grandes marcas que não chega até nós assim facilmente, mas acaba chegando de outra maneira através de marcas menores, marcas locais. E o que acontece? Eu acho que o primeiro ponto para a gente falar a respeito dessa tendência é que é um procedimento químico, então precisa de ter muito cuidado para realizar esse procedimento, esse processo de descoloração das sobrancelhas. E eu vejo que muitas pessoas fazem isso de maneira sozinhas e não deveriam, mas tá tudo bem, né? A gente apronta isso em casa mesmo, só que tem produtos específicos. Então, se você está vendo esse vídeo e pensa em descolorir a sua sobrancelha, por favor, faça isso com produtos próprios para a sobrancelha. Reflectosil está aí com Blonde Brown. Você precisa dele, precisa da água oxigenada em creme, tá? Para fazer a misturinha e fazer a aplicação e tudo mais, é algo específico para as sobrancelhas. Mas, de forma técnica falando, como profissional da área, o que eu quero passar aqui é em relação ao impacto que essas sobrancelhas causam na nossa imagem. Sobrancelhas já é algo assim que a gente vem falando há muito tempo e a gente vem nessa busca por cada vez mais ter a nossa sobrancelha em sua estrutura natural, porque a gente já entendeu que quanto mais a gente remove, mais difícil é de recuperar a nossa sobrancelha, porque a gente vai ali machucando o folículo, né, e contribuindo para que ele venha parar de produzir pelos. Mas também ao longo da nossa vida, quanto mais velho a gente vai ficando, menos células a gente tem, menos produção de algumas coisas a gente tem no nosso corpo, então naturalmente a gente vai perdendo pelos e tudo mais. E o que acontece? As sobrancelhas, ela é a moldura do nosso rosto e ela tem um papel muito importante na nossa comunicação não verbal. Então, quando a gente faz esse procedimento de anular a nossa sobrancelha, a gente acaba gerando um ruído nessa comunicação não verbal. Por exemplo, sabe aquele meme que tem, que as pessoas falam, não falei nada, mas minha cara disse tudo? Quando a gente fala isso, a gente não está falando somente do nosso olhar, olhos, e da nossa boca, que tipo, sabe, mexe assim, o nosso olhar que vira, mas a nossa sobrancelha é a cerejinha ali do bolo para essa comunicação não verbal. Porque ela consegue expressar tudo aquilo que a gente está gostando ou não. Ela acompanha o movimento do nosso rosto e ela fecha com chave de ouro a nossa comunicação não verbal. Então, as sobrancelhas, elas têm um papel muito fundamental na nossa vida em relação à nossa comunicação não verbal. Quando a gente anula ela, quando a gente tem uma sobrancelha que não está harmônica com o nosso olhar, com a nossa feição, isso gera um ruído. Mas falando das sobrancelhas descoloridas, é algo, gente, que não é para todo mundo. Eu não sei se vocês sabem, mas existem 7 estilos universais. Depois vocês dão um Google aí para procurar um pouquinho a respeito. E dentro desses estilos, obviamente, né, que a pessoa se identificar, ela acaba criando o próprio estilo dela. E para mim, pessoas que comportam uma sobrancelha descolorida precisam ser pessoas que usam da moda, usam da comunicação visual, que é as roupas, acessórios, cabelo, maquiagem e tudo mais, com uma expressão de revelação. E geralmente esses tipos de pessoas costumam usar peças bem expressivas. Então elas se enquadram ali no estilo mais criativo, no estilo mais dramático urbano, que são pessoas que usam peças mais escuras, mais pretas, escuras não são pretas em sua maioria, mas com correntaria, de cortes mais pesados e tudo mais. E o criativo acaba sendo de peças mais coloridas, mas não somente tipo, um vestidinho colorido, então eu sou do estilo criativo, tá? Não, é disso que eu estou falando. Pessoas do estilo criativo acabam usando de tudo que é criativo, de
descontraída, que foge daquilo que é comum. Por exemplo, esses anéis aqui que eu tô... esse aqui nem conta que é minha aliança, mas esse anel que eu tô usando são anéis normais, básicos, assim, que tem um quesinho de personalidade, porém são anéis básicos e atemporais, né? Esse aqui tem um negocinho verde, esse daqui tem um brilhinho aqui, mais retinho, tá vendo? Esse é mais angulado. Meus brincos também, esse daqui é um pouquinho mais diferentinho, que é um retângulozinho com uma texturinha, e esse é bem clássico e atemporal, e um colar com uma letrinha assim, coisa básica. Então, gente, são coisas mais tranquilas e que você vai conseguir usar com muitas peças diferentes, sem gerar um estranhamento em relação ao que você está usando. Só que quando a gente fala de um estilo criativo, a gente está falando de pessoas que usam peças, em sua maioria, bem maximalistas, usam texturas diferentes em suas peças de roupas, usam estampas diferentes, fazem combinação de estampa, volumização. Então, são pessoas bem expressivas em relação à sua comunicação visual. E aí, quando essas pessoas usam as sobrancelhas descoloridas, acaba trazendo uma harmonia, mesmo sendo algo muito estranho quando a gente olha. Porque a gente olha, a gente não vê a sobrancelha, a gente fala, gente, o que aconteceu? Mas quando pessoas desses estilos usam sobrancelha descolorida, o estranhamento é menor. Porque a vestimenta dessas pessoas acabam meio que equilibrando a falta de comunicação não verbal. Tem uma menina que eu comecei a seguir recentemente, que ela chama Bia Nardini, mas eu já tinha visto o vídeo dela no TikTok. Eu acho que é Bia Nardini, depois eu confirmo e coloco aqui. E ela é estudante de moda, estudante não, né? Ela foi estudante de moda, ela trabalha com moda, ela respira moda, fez FAAP, tipo, puro suco da mata da moda, entendeu? Aqui do estado de São Paulo. E ela morou fora, enfim. Então ela tem a moda, assim, como a sua vivência. E ela usa de tendências ou não tendências para comunicar quem ela é, a sua personalidade. E ela utiliza as peças bem coloridas, texturizações diferentes entre as peças. Esses dias eu estava vendo um vídeo dela, gente, ela estava com um anel muito diferente. Era um anel super grande, assim, a coisa mais bonita, tá? Mas era um anel muito diferente que uma pessoa comum não vai utilizar, porque vai achar estranho e porque não combina com ela. Mas com uma pessoa que usa da moda para comunicar quem ela é, de uma forma bem expressiva, quanto a Bernardini, é algo normal e até esperado que a pessoa faça isso. E ela descoloriu a sua sobrancelha, gente, e assim, casou tão bem com a imagem que ela transmite através do seu estilo pessoal, que eu acho que ela nem deveria voltar com as sobrancelhas normal. E só para vocês terem uma outra ideia em relação a estilo. Tem uma maquiadora que ela chama Savannah Sá. Eu percebo que ela tem um estilo criativo misturado com um estilo romântico. Ela gosta de usar saias, de usar vestidos, numa pegada mais romântica, mas é algo bem criativo. E apesar de não ser tão colorida assim, mesmo ela usando peças coloridas, eu percebo que ela é bem diferente em relação a Bia Nardini, que já usa peças mais coloridas. Porque a Savannah Sá, ela usa peças com mais volumização. Então você nota que alguns vestidos que ela usa não tem um lacinho singelo, tem um lação, sabe? Um laço bem expressivo. E é uma pessoa de um estilo criativo, romântico. E eu enxergo que ela ficaria super bem com as sobrancelhas também escolhidas, porque ela tem uma personalidade assim muito expressiva através da sua comunicação visual, né, do seu estilo pessoal. Enfim, resumo da prosa em relação às sobrancelhas descoloridas. Apesar de ser uma tendência, não é uma tendência que comporte todos os estilos. É uma tendência que é sustentada por alguns poucos estilos. Não vai ser todo mundo que vai ficar bem com as sobrancelhas descoloridas,
porque, como eu falei, gera um ruído, então precisa ter um contraponto ali para que aquilo traga, de alguma maneira, harmonia no geral. E, gente, a pessoa precisa sustentar, sabe? Ela precisa estar sustentando aquele look. Pessoas que sustentam um estilo criativo, um estilo dramático urbano, ou um estilo, assim, criativo com maximalismo, conseguem facilmente sustentar uma sobrancelha descolorida. Eu, Isabela, não me imagino com uma sobrancelha descolorida, até porque não faz nenhum tipo de sentido pro que eu gosto de vestir, né? Eu me encaixo muito no estilo contemporâneo, casual ali também, e não faz sentido pra mim. Não casa, sabe? Mas quando eu vejo esses tipos de pessoas que têm um estilo mais criativo, mais dramático e tudo mais, gente, fica a coisa mais linda. Talvez você não concorde comigo e tá tudo bem, mas eu acho que fica bonito, eu acho que fica harmônico. Então, infelizmente, não é uma tendência que vai ser aderida por todas as pessoas, até porque não é uma tendência para todas as pessoas. Existem tendências que são levantadas que acabam abrangendo mais estilos, sabe? Quando a gente fala de estilo, eu tô falando dos 7 estilos universais, entre eles tem as suas variações, assim, de acordo com a pessoa gosta, mas enfim, e suas combinações também. Mas tem tendências que são levantadas que abrangem um pouco mais desses estilos que existem. E tem outras que comportam apenas um tipo de estilo. Por exemplo, ano passado estava muito em alta o rolê das Clean Girls lá. Eu acho que é assim que fala, né? E, gente, era simplesmente um estilo contemporâneo. Simples assim. Só para vocês entenderem, o estilo contemporâneo ele usa de peças mais casuais com peças mais clássicas, e clássicos a gente fala de peças de corte de alfaiataria, peças mais atemporais, né? Porque a alfaiataria é algo extremamente atemporal e vem com as suas variações de corte e tudo mais, mas é extremamente atemporal. Então, o clean nada mais é do que um estilo contemporâneo. E eu me identifico com esse estilo contemporâneo. E nem por isso eu fiquei tipo, ai, nossa, eu sou uma clean. Gente, pelo amor de Deus. Eu acho que, assim, as pessoas têm muito essa coisa na cabeça de que tendências precisam ser seguidas à risca, quando na verdade você só segue aquilo que faz sentido para você. Eu trabalhei em loja de roupa, então eu tive contato com esse universo da moda por uns 3 anos. E eu, obviamente, sei que as tendências contribuem para que haja vendas nas lojas. Mas, ao mesmo tempo, existem públicos que não seguem tendências. E aí você consegue usar disso para vender do mesmo jeito. Por exemplo, esse ano a tendência está sendo o quê? Boho, né? O estilo boho está em alta, porém, gente, não é para todo mundo. Nem todo mundo vai se identificar com esse estilo. E você não precisa abraçar só porque está em alta, né? Mas, voltando para as sobrancelhas, é uma tendência que está sendo levantada, que está sendo levada para as ruas, mas não é uma tendência que será sustentada por todas as pessoas e não fará sentido para todas as pessoas. De modo geral, eu acho muito bonito. Em alguns casos, assim, que eu acho que precisa ter uma harmonia, como eu falei, gera um ruído, então não tem como a gente ter um ruído na nossa imagem a troco de nada. Precisa fazer sentido do que a pessoa comunica através da moda, sabe? Das suas vestimentas, enfim. Era isso que eu queria falar com vocês. Depois me contem o que vocês acham a respeito disso. Porque assim, gente, eu achei que realmente ninguém fosse abraçar essa causa. Eu realmente achei que ninguém fosse aderir a essa tendência, mas eu estou vendo a movimentação e realmente as pessoas estão aderindo. E eu acho muito engraçado. Mas enfim, é isso que eu queria falar com vocês. Eu vim um pouco mais cedo hoje porque eu precisei passar. Gente, vocês acreditam? Ano passado eu atendi o final de ano com a coluna travada, né? Fiquei com esse lado direito aqui travado, eu não sei atendente direito.
Aí destravou a coluna e eu comecei a sentir uma pontada na onde estava travada a coluna. Peguei, fiquei observando. E, às vezes, dependendo do exercício que eu fazia, eu sentia até na academia. Então, eu fui observando até mesmo para não me gerar nenhum problema depois. Aí, fui no médico, né? Primeiro que assim, é uma palhaçada, né, gente? Porque às vezes vê que a gente tá com problema, a gente vai no médico, chega no médico, não tem problema nenhum acontecendo com a gente. Mas, enfim, fui no médico, cheguei lá e falei, olha, doutor, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso e aquilo, mas hoje eu não tô sentindo nada. E não era uma dor palpável, gente, era uma dor no fundo. Tipo, eu não sei explicar, mas era uma dor no fundo, não era uma dor palpável. E aí o médico me pediu raio-x, fiz o raio-x, peguei hoje o exame, pelo que eu vi ali, tá tudo bem, minha coluna tá normal, nada demais. E agora eu vou ter que marcar retorno para mim que me diz, mas sim, nada demais. Eu acho que foi mesmo alguma inflamação que eu tive, por conta de ter travado a coluna, que daí eu fiquei sentindo, aí desinflamou, não tô mais sentindo. Mas é isso, né? Tem que cuidar do corpo. Esse ano eu voltei pra. Esse ano não, né? Ano passado eu voltei pra academia, tô seguindo o ritmo, porque eu realmente preciso. Gente, ai, eu tô achando que eu tô ficando com um bracinho tão bonitinho. E enfim, eu tô ficando com um bracinho e eu quero ficar com meus ombros também bonitinho. Mas enfim, vou pausar aqui. Vou ter que dizer. Eu falei que vou ter 3 atendimentos hoje, mas também meio confusa. Mas enfim, vou ter 3 atendimentos hoje. Eu acho que falei quando estava falando a respeito do mês de março, né? Mas enfim, daqui a pouco a minha cliente chega, eu tenho uma geral aqui no espaço, porque sábado eu atendi até tarde, e aí eu só estava querendo ir embora, deixei tudo para resolver hoje. Enfim, dei a geral, arrumei o que tinha que arrumar, almocei, agora eu tô falando aqui com vocês, e é isso. Ai, comecei a ler outro livro. Comecei a ler outro livro, gente. Eu tô lendo a Quarta Asa, tá bem alta lá no TikTok. E aí comecei a ler. Tô gostando. Eu tinha lido Tudo que Deixamos Inacabado, eu acho que eu falei aqui pra vocês. Terminei o livro, da mesma altura de Quarta Asa, né? Dessa trilogia até então. Parece que tem mais 2 livros para serem lançados, então, mas é uma série, então. Enfim. Li Tudo que Deixamos Inacabado, eu gostei bastante do livro, é um romance bem gostosinho assim de ler, e é legal, eu gosto, gente, eu cheguei à conclusão, porque eu comecei a ler agora, recentemente, né, e aí eu tô me familiarizando com esse mundinho de leitura, de literatura e tudo mais, e eu gosto muito, já percebi que eu gosto muito quando o livro traz a visão dos personagens que fazem parte da história. Esse, por exemplo, tinha a visão da menina e tinha a visão do menino e também voltavam no passado, contando a história e tudo mais. E eu gostei bastante, gosto muito. Isso é muito comum nos livros da Frida, né? Que é a empregada, o tempo, enfim. Tem muito essa pegada também de trazer a visão de um, trazer a visão do outro, o que é muito, 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 muito bom pra gente conseguir entender, né, o que cada personagem enxerga daquilo. No caso da Frida, é a loucura que acontece na cabeça de cada uma. Mas é isso. Eu vou agora esperar quente e vou tentar mostrar alguma coisa pra vocês.